Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre os ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Ângulos notáveis são assim conhecidos por causa de sua importância para a trigonometria no cálculo do seno, cosseno e tangente. São assim conhecidos em razão da sua importância para a geometria. Eles são provenientes da trigonometria, conteúdo em que se destacam como os mais comuns e por apresentarem resultados diferenciados em seus cálculos. Eles são os ângulos de 30, 45 e 60. Para cada ângulo existe um valor de seno, cosseno e tangente, mas os valores encontrados para os ângulos notáveis também podem ser expressos de maneira vantajosa. Adiante, veja uma tabela contendo todos os valores do seno, cosseno e tangente desses ângulos. Independente das medidas dos lados do triângulo, se ele for retângulo, em um dos outros dois ângulos tiver uma das medidas da tabela, abaixo, seno, cosseno e tangente desses ângulos serão. Então, o que isso quer dizer? Que se eu tenho um triângulo retângulo, vamos supor, aqui tem um ângulo reto, né? E um dos outros ângulos valer 30, 45 ou 60, eu posso formar, eu chamo de ângulos notáveis, né? São os que mais a gente encontra quando eu tenho um ângulo reto. Então, é formada uma tabela, e essa tabela geralmente é igual tabuada. Se a gente puder memorizar, quanto mais melhor. Igual o professor lá do Centro de Mídias falou, que existe até musiquinha. Eu ensinava meus alunos a cantar uma musiquinha para aprender a fazer essa tabela. É uma musiquinha da Xuxa, uma musiquinha antiga. Eu não sei se vocês lembram. Eu vou ensinar vocês aqui, ó. Dessa musiquinha, aquela musiquinha. Todo mundo tá feliz, todo mundo quer dançar. Eu não sou muito boa para cantar, tá? Então, lembrando da música, vocês montam a tabela, ó. Todo mundo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todo mundo na raiz. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Aí volta a musiquinha de novo, ó. Todo mundo 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo na raiz. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. E para terminar, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E eu montei a tabela, tá? É só lembrar da musiquinha. Aí o que acontece? No seno, raiz de 1 vale 1. Então, eu tiro a raiz. Fica só 1. Aqui, no cosseno de 60, raiz de 1 vale 1. Então, eu deixo só 1. Aí, eu montei a tabela, ó. Seno de 30, 45, 60, cosseno de 30, 45, 60 e tangente, ó. Com a musiquinha da Xuxa, só lembrar, né? Todo mundo tá feliz, é todo mundo 1, 2, 3, todo mundo na raiz, todo mundo sobre 2. Todo mundo 3, 2, 1, todo mundo na raiz, todo mundo sobre 2. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Montei a tabela, tá? Agora, vou mostrar aonde que a gente vai usar essa tabela, em que tipo de exercício. Aí eu tenho alguns exercícios resolvidos que eu passei para vocês, ó. Um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus. Tá aqui, ó, ele levantando o voo. Depois de percorrer 10 quilômetros, a que altura esse avião se encontra? Então, o ângulo de 30 graus, ele tá aqui. Eu quero saber a altura. Essa altura que eu quero saber em relação a esse ângulo de 30 graus, ela é o quê? Meu cateto oposto. Então, ó, o que eu quero saber aqui? O meu cateto oposto, que é a altura que eu preciso descobrir. Esse 10 quilômetros aqui, ela é o quê? A hipotenusa. Então, lembrando lá do corri, cair com a coca, o que eu uso o cateto oposto com a hipotenusa? O meu
seno, ó, seno. O seno não é o corri. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu faço para eu achar essa altura que eu não tenho? Eu vou utilizar o seno de 30, ó. Seno de 30 não é cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, eu vou fazer seno de 30 é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto vale seno de 30? Vou lá na tabelinha, ó. 1 sobre 2. 1 sobre 2. Cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto eu não sei, eu vou chamar de x. E a hipotenusa vale quanto? 10. Ó, montei a continha, o que que eu faço agora? Só multiplicar em cruz. 2 vezes x. 2x. 10 vezes 1, 10. Isolo o x. O 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. 10 dividido por 2, 5. Achei o valor dessa altura. Então, quantos quilômetros está do chão? Que altura que está? 5 quilômetros é a resposta. Certo? Então, é nesse tipo de exercício que eu acho. Outro modelo de exercício aqui, ó. Uma escada de 8 metros de comprimento. Olha, a escada está aqui na parede. Está apoiada num ponto da parede a 4 metros de altura. Então, ó, está apoiada a 4 metros de altura. Qual das opções abaixo traz o ângulo de inclinação da escada em relação ao chão? Ângulo de inclinação da escada em relação ao chão é esse daqui. Então, eu quero saber quanto vale esse ângulo aqui. Então, eu tenho um ângulo reto aqui. Então, se eu quero saber esse ângulo, esse 4 aqui é o quê? Meu cateto oposto. Esse valor 8 aqui, ó, ele é a minha hipotenusa, certo? Então, eu tenho o valor do cateto oposto e da hipotenusa. De novo, eu tenho o valor do seno. Só que eu sei quanto que vale o ângulo do seno? Não, é esse valor que eu quero achar. Então, é o x. Qual o valor do cateto oposto? 4. Qual o valor da hipotenusa? 8. Então, seno de quanto que dá 4 oitavos? Tenho lá na tabela? Não. Mas eu posso simplificar aqui o 4 e o 8. Por quanto eu posso simplificar? Por 4. Seno de x. Vou apagar aqui que ficou feio. Seno de x, ó, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Seno de quanto que dá 1/2? Vou lá na tabela. Seno de 30. Então, quanto que vale esse ângulo? 30. 30 graus, tá? Daí eu tenho outro exemplo aqui. A figura mostra o ângulo de elevação do Sol, ó, em relação ao solo quando a sombra de um prédio mede 18 metros. Então, olha, o Sol está aqui, tá fazendo sombra no prédio e o prédio está fazendo uma sombra de 18 metros. Aí o problema, ele dá dados aqui para você, ó, o valor de seno. Ele está dando quanto vale o seno de 65, porque eu não tenho na tabela. Está dando o valor de cosseno e está dando o valor da tangente. Daí está falando qual a altura em metros do prédio. Então, eu quero saber, olha só, esse 18 aqui que eu tenho, se eu tenho um ângulo aqui, esse 18 é o meu cateto adjacente, porque o ângulo reto está aqui. Então, eu quero saber o valor do meu cateto oposto, porque é a altura do prédio. Coca. Não formei coca? O que eu calculo com a coca? Não é a tangente? Tangente de quanto? 65. Eu vou precisar usar esses valores de seno e de cosseno aqui que foi dado para mim? Não vou. Isso aqui foi dado no problema, mas você não vai precisar usar ele.
Você se dispensa ele. Ele só foi dado no problema para confundir você. Tá? Você vai usar qual valor que foi dado para você? Esse aqui que é o valor da tangente. Certo? Então, olha só, eu preciso achar a altura desse prédio. A tangente é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí eu tenho, o problema me dá. Então, olha só, voltando aqui, então para eu calcular eu tenho que usar a tangente, certo? Porque eu tenho cateto oposto, que é o que eu vou achar, e o cateto adjacente. E o problema me dá que o valor da tangente é 2,11445. Certo? Então, ó, a tangente é 21445, que é igual cateto oposto. Cateto oposto, eu não sei a altura do prédio, vou chamar de X. E o cateto adjacente, ele vale 18, que é o que está aqui. Então, agora é só eu multiplicar em cruz. Quando eu não tenho nada é porque vale 1. Então, ó, x vezes 1, x. Aí, como é um número alto e com vírgula, eu posso usar a calculadora. Vocês pegam a calculadora. Se vocês fizerem a multiplicação desse número por 18, eu vou achar esse valor aqui, ó, 38,601, que é a resposta do problema, certo? É outra utilidade dos ângulos notáveis. Então, eu passei algumas atividades para vocês lá no Classroom, que é desse roteiro aqui, que é da mesma maneira que vocês vão resolver. Ó, o avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus, percorrendo 16 quilômetros, em linha reta, tal como ilustra a figura. Aí pergunta, qual é a altura do avião em quilômetro em relação ao solo ao final da subida? Então, eu quero saber a altura. Tá como H aqui, pode chamar de X se vocês acharem mais fácil, tá? Então, aqui eu tenho 30, eu tenho essa distância que ela é a hipotenusa. O que vocês querem achar? O cateto oposto. Então, ó, corri. O que vocês usam com o corri? O seno. Então, vocês vão usar o seno de 30. Vai lá na tabela, seno de 30 é 1 sobre 2. Igual aqui, do mesmo jeito que eu expliquei, tá? Para vocês acharem. No 2, é o mesmo desse último exercício, ó. Um alpinista deseja calcular a altura de uma encosta que vai escalar. Para isso, afasta-se horizontalmente 80 metros do pé da encosta e visualiza o topo sob um ângulo de 55 graus, com um plano horizontal, tal como na figura abaixo. Dados, daí dá o valor, seno de 55, 0,81, cosseno de 65, 0,57, tangente de 65, 1,42. Desconsidere a altura do alpinista. Qual a altura da encosta? Daí tá lá, né? Então, eles deram esses dados do problema. Então, eu quero saber essa altura aqui. Eu tenho esse ângulo aqui. Então, essa altura aqui corresponde ao quê? Cateto oposto. Que valor eu tenho aqui, que é esse 80? Cateto adjacente. Então, você tem cateto oposto, cateto adjacente, COK. O que vocês vão usar aqui? Tangente. Tangente de quanto? 55. O meu problema está dando o valor da tangente. Não é 55. 55 aqui, pessoal, digitei errado. Corrijam aí para mim, por favor. Vocês façam uma correção, tá bom? Eu fiz a digitação errada aqui, ó, agora que eu vi. 1,42. Então, no lugar de tangente de 55, vocês vão colocar 1,42, tá? No lugar de cateto oposto, vocês podem pôr o X. No lugar de cateto adjacente, vocês vão pôr 80. Daí é só multiplicar em cruz aqui e acha o resultado. Tudo bem? Aí, nesse exercício 3 aqui, ó, é para vocês acharem
o valor de x e de y. O que vocês vão achar aqui, ó? Na letra A, eu tenho lá. Aqui eu tenho o ângulo. Então, se eu tenho um ângulo aqui, esse aqui é a hipotenusa, esse aqui é o cateto adjacente, esse aqui é o cateto oposto. Então, eu já tenho o valor do cateto oposto. Então, primeiro eu posso achar o quê? A hipotenusa. Para achar a hipotenusa, eu vou utilizar seno, não é? Ó, corri 3 sobre x. Só vocês substituírem seno de 30, quanto que é? 1 sobre 2. Põe 1 sobre 2 aqui, multiplica em cruz. Achou quanto vale aqui. Achou quanto vale aqui, vai achar o y. Como que vocês vão achar o y? Vou achar com o KI. Vocês vão achar o x aqui nesse primeiro. Achou o x aqui, vai achar o cosseno de 30, não é? Ó, cosseno de 30 não é KI? É? Daí vocês vão fazer y sobre x. O x vocês vão achar aqui. Vocês achando o x aqui, substitui aqui. Quanto é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Vai colocar aqui. Aí vocês vão resolver aqui multiplicando em cruz, tá? Nesse daqui, ó, ângulo de 60 aqui. Então, o ângulo de 60 tá aqui. O y é o meu cateto oposto. 2 raiz de 3, cateto adjacente. Meu x é a hipotenusa. Então, qual é o valor que eu tenho aqui? Cateto adjacente. Então, o que eu vou achar primeiro? Vou usar o que primeiro aqui? Eu vou achar o cosseno de 60. Por quê? Porque eu tenho o valor do cateto adjacente, ó. Não é o KI que eu tenho, ó. KI. Então, ó, 2 raiz de 3 sobre x. Vou lá na tabela, cosseno de 60, quanto vale? 1 sobre 2, substituo aqui, 1 sobre 2 igual a 2 raiz de 3 sobre x. Multiplica em cruz, vai achar o x. Achou o x aqui, vou fazer a mesma coisa, só que agora com o seno de 60. Por quê? Porque daí eu vou achar o y, vou fazer o corri. Porque eu achando o x aqui, eu achei a hipotenusa, aí eu vou achar o y aqui. Que daí eu vou fazer corri y sobre x. A hora que eu achar o x aqui, eu substituo ele aqui. Aqui, ó. Aqui eu não tenho ângulo, mas eu tenho alfa aqui e alfa aqui. Quer dizer o quê? Que vale a mesma coisa. Se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus... A soma dos ângulos aqui é 180, sobrou quanto? 90. 90 aqui, aqui tem que dar mais 90. Se aqui eu estou falando que os ângulos são iguais, quer dizer que cada ângulo aqui é 45. Aí eu posso pegar qualquer um desses ângulos aqui. Então, vamos supor, eu vou pegar esse daqui. Se eu pegar esse daqui, aqui é o meu cateto oposto. Aqui é a hipotenusa, aqui meu cateto adjacente. Aí, ó, o que eu tenho de valor aqui? Só o cateto adjacente. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer cateto adjacente, KI. Então, com o cateto adjacente, eu uso o cosseno para eu achar o y, ó. KI. Então, eu vou fazer KI. Depois que eu achar o y aqui, ó, substituo lá na tabela, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, coloco aqui. Raiz de 2 sobre 2, multiplico em cruz, acho o valor de y, tá? Depois que eu achar o valor de y, eu vou achar o seno de 45. Seno de 45 é o quê? Corri.
Aí, para achar o seno de 45, ó, o seno de 45, aqui no caso, como eu peguei esse ângulo, corri x sobre y. X sobre y. Vou lá na tabela, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vou colocar aqui, raiz de 2 sobre 2, x sobre o valor que eu achei aqui para y. E multiplico em cruz. Aqui, ó, tenho aqui que esse ângulo aqui vale 45. Então, ó, esse ângulo. Então, eu tenho que o meu y é o quê? Olha, aqui tá o ângulo de 90. Então, aqui é cateto oposto, aqui é o cateto adjacente, aqui é a hipotenusa. Então, eu tenho o valor do quê? Da hipotenusa. Então, tanto faz eu começar com o seno ou com o cosseno aqui. Tanto faz. Ó, então se eu fizer seno de 45, não é igual seno, não é corri, vai ser y sobre 7. Vou lá na tabela, pego o valor de seno de 45. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Coloco aqui, raiz de 2 sobre 2. Multiplico em cruz, vou achar o valor de y. Achei o valor de y, substituo aqui. Daí, mesma coisa, cosseno de 45, ó. Só que aqui eu não vou precisar do valor de y, vai ser independente, ó. Cosseno de 45, KI, x sobre 7. Vou lá na tabela, consulto o valor do cosseno de 45, coloco aqui, multiplico em cruz. Aqui eu tenho o valor do ângulo de 45. Então, aqui cateto oposto, aqui cateto adjacente, aqui hipotenusa. Mesma coisa do outro, ó. Vai ser independente. Seno de 45, corri x sobre 10. Cosseno de 45, KI, y sobre 10. Aqui, ó, aqui eu tenho um ângulo de 60, cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa. Mesma coisa, ó, eu tenho o valor da hipotenusa. Então, vou pegar seno de 60, seno de 60, corri, y sobre 2, raiz de 3, cosseno de 60, KI, x sobre 2, raiz de 3. Vou multiplicar em cruz, certo? Aqui, 45 tá aqui, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Mesma coisa, seno de 45, corri, x sobre raiz de 2. Cosseno de 45, KI, y sobre raiz de 2. Uma coisa só que eu tenho que dar exemplo para vocês, pessoal. Deixa eu ver aqui. Cosseno de 45. Vamos pegar raiz de 2 sobre 2. Vou pegar esse último exemplo aqui, ó. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vou pegar e fazer aqui, ó, esse último exercício. Quando eu multiplico raiz de 2 vezes raiz de 2, ó, raiz de... Quando eu multiplico raiz de 2, quando eu multiplico raiz de 2 vezes raiz de 2, eu vou fazer 2 vezes y, 2y. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar a raiz quadrada de 4, porque eu vou fazer 2 vezes 2, 4, né? A raiz eu mantenho.
Ou eu cancelo a raiz e mantenho o 2, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Quanto que é raiz quadrada de 4? 2. Tá? Que é igual a 2y, que é igual a 2y. Daí aqui, ó, o 2 que tá multiplicando o y. Não sei se deu para vocês verem que eu tava com o telefone torto. Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Eu multiplico o que tá dentro, ó. 2 vezes 2, 4. Mantenho a raiz. Raiz quadrada de 4, 2. Resolvi, né? Copiei aqui. Aí eu posso até inverter aqui, ó. 2y igual a 2. Y igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Achei o valor de y. Certo? Então, quando eu multiplico raiz vezes raiz, é como se eu cortasse a raiz e pegasse o número que está aqui dentro, ó. Certo? Fica só o 2 aqui no caso. Ou se não quiser fazer por partes, faz, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Resolve a raiz de 4 que vai dar 2. Tudo bem, pessoal? Tentem fazer o exercício e enviem para mim lá no Classroom, tá bom? Até a próxima.